laboratório, né, que trata de circuitos aritméticos. Nesse laboratório a gente vai tratar alguns dos algoritmos apresentados na aula. Então a gente vai ver o Cordic, o Goldschmidt sem lookup table, tá? O Goldschmidt implementado com pipeline enrolado, e a estrutura de um Goldschmidt em full pipeline. Embora esse daí eu vou deixar para quem quiser implementar. Esse dependeria de lookup table. Então vamos lá. Bom, primeiro vamos entrar no site da disciplina, né? E vamos baixar o arquivo zipado cordic.zip, que está lá dentro de lab. Tá, então baixem aí esse arquivo. Esse arquivo contém o projeto já do Cordic. Tá, o Goldschmidt em pipeline enrolado. O circuito é pequenininho, a gente vai copiar e colar do guia. Tá, então olha lá, esse cara aqui já tem a estrutura, né, de arquivos, a hierarquia de arquivos completa aí do Quartz. Então a gente tem o Cordic, né, que é a implementação do Cordic em si, e o Cordic Core. Não, desculpa, o Cordic Core, que é a implementação do Cordic em si, e o Cordic aqui, que instancia, né, os outros dois módulos, que é Cordic Core, que é o algoritmo em si, e o Cordic ROM-V, que é a nossa lookup table. Tá ok, pessoal? Então aqui a gente vai ter uma lookup table. Esse algoritmo ele depende de uma lookup table. Tá? Então tá aqui essa lookup table. O algoritmo em si, Cordic Core, e o Cordic que instancia esses dois módulos aí, fazendo o projeto em si. Além do test bench. Então, os outros arquivos aí são os arquivos normais da hierarquia do Quartz. Tá? Então, é só baixar, né, esse projeto aí e mandar abrir o projeto. Então, quando vocês voltarem aqui no Quartz, vou só diminuir essa tela aqui para a gente conseguir enxergar tudo. Quando vocês voltarem no Quartz, vocês virão aqui em File, né, Open Project, tá? E vão procurar aí onde quer que vocês tenham baixado e descompactado o arquivo zip, né? O arquivo zip já vai ter o diretório do arquivo, que é a hierarquia completa. Então, onde quer que vocês tenham descompactado aí, vocês vão lá e peguem o arquivo. Então, aqui deixa eu achar o meu aqui. Aritméticos. Cordic. Então, a gente vai abrir aí o cordic.qpf, que representa o nosso Quartz Prime Project. Então, a gente vai abrir toda a hierarquia. Tá? Então, como eu falei, nós temos o core e nós temos a ROM instanciadas dentro do projeto em si, que é o Cordic. Tá ok, pessoal? Só para a gente abrir um pouquinho o guia, eu não falei do guia ainda, tá? Então, esse é o guia, como eu falei, a gente vai ter o Cordic, tá? E vai ter o Goldschmidt em duas versões. A versão 1, que é o pipeline enrolado, dá para perceber aqui que a gente tem uma realimentação aqui e aqui. Então, o pipeline está enrolado, ou seja, eu não posso alimentar operandos em todo pulso de clock. Eu tenho que alimentar o operando, esperar a quantidade de ciclos que eu tiver programado acontecer, me dar a resposta, aí sim eu posso alimentar novamente. Essa é a desvantagem desse tipo de abordagem. E a versão 2 já seria em full pipeline. Então aqui a gente não vai implementar em si, apesar de eu tenha dado aqui um trecho de código, mas a lookup table não está implementada. Então fica aí para quem quiser brincar com a lookup table com o que a gente discutiu na aula. Tá ok? Mas de qualquer forma, desse código aqui a gente consegue tirar uma série de informações importantes, que já daria uma noção do tamanho da lookup table,
o tamanho da palavra presente em cada posição da lookup table e assim sucessivamente. Então, são esses códigos aí. Primeiramente, vamos começar no Cordic para cálculo de seno e cosseno. Tá? Então, na implementação dada aqui, Z0 é o ângulo arbitrário, tá? Que na apresentação, na figurinha, eu chamei de beta. Então, ou seja, é o ângulo que eu quero calcular o seno e cosseno. Não é isso? Então, aqui tem uma série de regrinhas que eu tenho que fazer para eu conseguir ter esse cálculo aí, né? Como eu falei, a gente tem que fazer adequações dos operandos para que eu consiga operar. Então, no test bench, eu vou estar fazendo... No test bench, eu estarei fazendo aí o cálculo de seno e cosseno desses 4 ângulos. Π sobre 2, né? 90, 45... desculpa, isso mesmo. 90, 45, né? E π sobre 8, aí, que seria 22,5 e 0. Então, esses são os ângulos que eu estou fazendo o cálculo do seno e cosseno. Tá? A codificação dada é em 16 bits, sinalizados na seguinte forma. Então, bit width é igual a 16, ou seja, a largura de bits, né? Ou seja, quantos bits eu tenho representando meu valor. 16 bits sinalizados. A precisão vai ser dada pela largura de bits menos 1. Ou seja, até o penúltimo bit eu garanto a precisão. Depois eu já não garanto mais. Tá? O scaling factor. O que seria o scaling factor? De novo, é a adequação dos nossos operandos. Então, primeiramente, eu tenho que fazer um pré-processamento nesses operandos para que eu possa alimentar esses operandos no meu algoritmo. Então, o fator de escalonamento é 2 elevado à precisão menos 1. Lembrando que a precisão é o bit width menos 1, bit width é 16, então 16 menos 1 é 15, 15 menos 1 é 14. Então, aqui eu tenho 14 e aqui eu tenho 15. Tá? E aí os cossenos, ou seja, como que eu vou interpretar as respostas dos cossenos e dos senos? Então, aqui eu coloquei funções MATLAB, tá? Para a gente pegar a sequência de bits e fazer a conversão. Mas eu também posso fazer essa conversão manualmente, não tem problema nenhum. Mas eu pego a resposta que estiver dando no Model Sim e vou aplicar Na verdade, desculpa, pessoal, para eu comparar com a resposta que estiver dando no Model Sim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ângulo que eu estiver aplicando, por exemplo, π sobre 2. Aplico o cosseno, tá? Multiplico pelo scaling factor, arredondo, faço a conversão de decimal para hexadecimal. Isso vai me dar um valor, tá? Isso vai me dar um valor qualquer que tem que ser igual ao dado pelo Model Sim. Tá certo? Opa. Igual ao dado pelo Model Sim. Tá? Mesma coisa para o seno. Tá? Então, eu poderia isolar os fatores aí e pegar o valor que está lá e já converter para decimal certinho, né? Mas eu fiz assim ao contrário. Então, não tem problema nenhum. Então, é assim que a gente vai interpretar os dados, vai ficar claro aí como que a gente vai fazer. Então, o algoritmo em si, pessoal, tá dando lá as instruções, né? Então o ângulo que eu quero calcular é uma entrada, eu chamei de Z, né? E a saída é o X e o Y, que correspondem às projeções no eixo X, não é isso? Que é o cosseno, e a projeção no eixo Y, que é o seno. Assim como a gente viu na aula, que são as minhas respostas, né? Seno e cosseno. E aí, como eu falei, eu faço o instanciamento do Cordic Core. Olha lá que legal, eu estou usando aqui de novo aquilo que eu comentei com vocês no último laboratório
a questão dos parâmetros, né, para eu deixar os módulos bem parametrizáveis. Então, lembrando, eu boto o nome do módulo, passo os parâmetros aqui com hashtag, aí eu escrevo igualzinho quando eu faço as conexões, aí sim eu passo o nome da instância, e aí sim eu passo as conexões. Tá? Então, eu consigo deixar o módulo bem parametrizado. Então, esse é o Cordic Core, que é o algoritmo em si, mas esse algoritmo ele depende de uma lookup table, que eu chamei de ROM. Eu aqui também estou passando parâmetros para ela, aí eu crio a instância e passo as conexões. Tá? Então, se a gente abrir aqui a ROM, vocês vão ver que é uma descrição de memória, né, que é inicializada com esse arquivo memory.txt. Eu acho que ele não faz parte aqui do projeto, a gente pode adicioná-lo para a gente conseguir vê-lo acessando por aqui. Então, vamos fazer isso. Eu vou aqui em projeto, adicionar, remover arquivos, né? E aqui eu vou dar um procurar para a gente achar esse TXT. Vou ter que mexer aqui no filtro para todos os arquivos. Vamos procurar aqui memory.txt. Então, memory.txt, agora eu consigo vê-lo aqui, desde que aqui esteja filtrado por arquivos. Então, olha lá, está inicializado. São 16 valores de ângulos que a gente tem aqui na nossa lookup table. Tá? Então, o algoritmo ele vai utilizar isso daí. Tá ok? Então, vou fechar isso daqui. Vou fechar isso daqui. O restante aí dá para vocês entenderem, tá? Não tem muitas dificuldades. O Cordic Core, que é um pouquinho mais complexo, né? Porque o nosso algoritmo tem um circuitinho um pouquinho maior, mas ele implementa exatamente os passos que estão designados lá na apresentação da aula teórica. Tá, então vamos para teste bench, né, pessoal? Vamos para o teste bench. Então vou rodar em Tools aqui. Como eu tenho uma memória inicializada, em algumas versões do Quartz a gente tem problema quando a gente simula RTL, toda vez que eu tenho memória inicializada, porque em RTL ele não recupera esses valores. Então é como se a memória tivesse tudo zero lá dentro, não é o caso. Então por isso que eu vou rodar em Gate Level, tá? Percebam aí que eu tenho um modelo de simulação, então eu não estou usando a nossa Max 10. Ó, se eu vier aqui em Assignment Devices, eu estou usando a Cyclone 4 GX justamente para poder fazer a simulação em Gate Level, tá ok? Então esse projeto, quando você abri-lo aí, ele já vai estar baseado na Cyclone 4 GX. Então, de novo, Tools, Run Simulation, Gate Level Simulation, posso simular em qualquer um dos modelos, tá? Meu test bench está numa frequência pequena, então vai ser tranquilo aí as constraints de temporização. Então, chegamos à nossa resposta, né? O que nós temos aqui? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar isso aqui um pouco. Deixa eu dar outro F aqui. Então, aqui é o clock, né? É um circuito síncrono, né? Baseado no clock. Aqui eu tenho um sinal de reset, tá? E aqui eu tenho um enable, que vai me habilitar as operações. Cada operação nova, eu dou um sinal de enable para que ela comece, tá ok? Aí aqui eu tenho o Z, que é o meu ângulo, que a gente vai ter que ver a fórmula, né, do escalonamento. Por que apareceu esse número? Se eu estou fazendo aqui, será que isso aqui é π sobre 2? Será que isso aqui é π sobre 4? Será que é π sobre 8? Ou será que é 0? Eu não sei. Então, eu tenho que usar a formulinha que está no guia. A gente já vai fazer isso. X e Y são as respostas. Então, X é o cosseno, Y é o seno. E aqui é um sinal de flag, done, quando eu tiver já a resposta. Então, depois a gente pode contar, inclusive, quantos clocks aí são necessários para realizar a operação. Então, é claro que eu poderia fazer mais iterações, tá? Mas essa quantidade de iterações que eu estou fazendo já é o suficiente para me dar a precisão lá do bit width menos 1, tá ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos pegar esse valor, 25.736. O que seria 25.736? Então, deixa eu abrir aqui o guia
Vou deixar ele menorzinho assim. Então, o scaling factor é isso aqui, ó, 2 elevado à precisão menos 1. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é calculadora, π dividido por 2, tá? Dividido... Deixa eu armazenar esse valor de π aqui. Então, π dividido por 2, vezes quem, pessoal? Vezes 2 elevado a 14. Olha lá, 25.735,9. Tem o round, tá? Aqui tem o round, então 25.736. Depois, vamos pegar esse π aqui de novo, que não vai ser dividido por 2, agora vai ser dividido por 4, vezes 2 elevado a 14, que dá o 12.868. Então, 12.868 é o nosso π sobre 4. Depois, 64.034 vai ser π sobre 8. Se vocês perceberem, isso aqui é metade disso, que é a metade disso. Tá? E, por último, zero. Então, na verdade, zero vai ser o quê? O scaling factor vezes zero vai ser zero. Tá? Então, nós temos aqui o zero. Beleza? Então, esses são os ângulos dados aí. Tá? E aí, depois, nós vamos ter as nossas respostas. Tá ok? Então, aí, a nossa resposta vai estar disponível apenas quando o sinal de DOM estiver flegado, né? Estiver em 1. Então, por isso que eu vou dar um zoom aqui entre barras. Deixa eu adicionar uma segunda barra temporal aqui. Então, por exemplo, para o nosso amigo π sobre 2, né, que é 90 graus, eu vou ter essa resposta aí. Ó. Então, eu vou ter 2 para o cosseno e 16.383 para o seno, né, que é a projeção no eixo Y. Tá? Então, 2 e 16.383. Lembrando que isso aqui está em decimal, tá ok? Essa formatação aí. Então, olha lá, π sobre 2, né? 90 graus. Então, se a gente lembrar 90 graus, o nosso cosseno tem que ser próximo de zero. Tá? Então, como a precisão está no último bit, né? Esse último bit, ele podendo variar, eu posso jogar um erro aí para o segundo bit, que eu posso estar arredondando para o segundo bit. Né? Então, aqui por isso que deu 2. Tá? Então, na verdade, a exatidão nossa que não é 100%. Tá? Ele perde aí um bit. Tá? E para o valor de y, que seria o seno, tem que dar próximo de 1, que é 16.383. Então, se nós pegarmos... Tá? Deixa eu só dar um zoom aqui, para que vocês possam visualizar melhor. Ué, por que não deu o nível de zoom? Eita. Não deu o zoom, tá? Mas aqui está escrito 2 e aqui está escrito 16.383. Eu não sei se vocês conseguem enxergar bem aí pelo vídeo. Então, vamos lá. Eu vou aplicar essa formulinha aqui agora para saber se teria que ter dado esse valor. Então, vamos fazer aqui na calculadora o primeiro cosseno de π sobre 2. Então, está em graus, né? Então, é cosseno de 90. Então, vamos lá. Cosseno de 90 graus é zero. Né? A gente já sabe disso. Vezes o scaling factor. 0 vezes qualquer coisa vai ser 0. Round vai continuar 0. Decimal para x vai continuar 0. Então, de novo, era para ter dado 0, deu 2. Tá? Bem próximo, está dentro da precisão aí. E agora vamos ver se fazendo isso para o seno, se vai dar 16.383 ou variando ali no máximo, ali 1 ou 2. Então, aqui nós temos o seno. Então, seno de 90 é 1.
1 vezes o nosso scaling factor. Quem que é o nosso scaling factor? 2 elevado a 14. 16.384. Tá? É que aqui eu tinha convertido para hexadecimal e aqui eu não estou convertendo, tá? Aqui eu já estou em decimal mesmo. Então, 16.384, 16.383, eu estou dentro da precisão que a gente estava trabalhando. Beleza? Então, tá tudo ok. Vamos para o próximo. Assim que o sinal de Doni for flegado novamente, vai demorar alguns pulsos de clock aí. Ó, sinal de Doni está flegado. Então, o próximo ângulo a gente viu que era o nosso amigo π sobre 4. Então, π sobre 4 é 45 graus. Então, a gente sabe que o seno e o cosseno estão próximos ali em raiz de 2 sobre 2. Não é isso? Raiz de 2 sobre 2 é o seno e o cosseno. Então, se eu fizer aqui, ó, por exemplo, cosseno de 45 graus, né, vezes o nosso scaling factor, que é 2 elevado a 14, dá isso daqui, 11.585. Tá? Então, ficou lá de novo variando no nosso último bit, a precisão aí. Ó. Percebam que o cosseno deu 86 e o seno deu 85. Isso aqui é devido à precisão. Então, se eu tivesse feito mais etapas, ou se eu tivesse colocado mais valores na tabela, ou se eu estivesse trabalhando com uma largura, né, de palavra, uma palavra maior, eu poderia garantir que os 16, por exemplo, eu estivesse trabalhando com 18 bits, eu poderia garantir uma precisão nos 16 bits, tá? Então, eu posso trabalhar com uma palavra maior e desperdiçar os bits menos significativos aí que estariam fora da precisão. Para muitos sistemas, isso daqui já estaria de muito bom tamanho. Tá ok? Então, é assim que a gente está fazendo, pessoal. Tá? Então, agora vamos pegar só mais esse terceiro caso aqui, que seria o nosso π sobre 8. Então, vamos pegar lá o seno de π sobre 8. Tá? Então, nós vamos ter aí 22,75. Não é isso? Então, eu tenho, para pegar o x cosseno de 22,75, que é o π sobre 8, vezes o nosso scaling factor, que é 2 elevado a 14, 15.109. Tá? 15.109. Então, peraí que eu devo ter feito alguma coisa errada aqui. 180 dividido por 8. 22,5, não é 22,75. Eita. 22,5. Se eu pegar o cosseno disso, isso daqui, vezes o nosso scaling factor, 2 elevado a 14. 15.137, né? Então, aqui está dentro ainda das nossas limitações aí de precisão e exatidão. E se eu fizesse o seno, eu teria o 6.272. Vamos fazer o seno. Então, seno de 22,5 vezes 2 elevado a 14. 6.270. Tá? Então, também está variando aí dentro da nossa exatidão do algoritmo. Tá ok, pessoal? Então, esse daí é o Goldschmidt. Tá? Só lembrando que aqui eu trabalhei em decimal, não trabalhei em hexa. Então, aqui esse dec to hexa, eu não precisaria usar, tá? Senão eu vou converter isso para hexadecimal. Só que aqui eu não estou mostrando em hexadecimal. A não ser que eu chegasse aqui e mostrasse em hexadecimal. Aí eu teria essa mesma resposta, tá? A gente comparou em decimal, tá ok, então tem que dar a mesma coisa.